Vão fazer parte desta nossa conversa o Wellington Calazans e também o Alexandre Chival. Volto ao contacto do Wellington Calazans, que está na Suécia, Estocolmo. Wellington, estamos aqui a começar esta abordagem olhando para a demarcação de 5 comissários nacionais eleitorais, depois de terem assinado uma ata que aprovou os resultados definitivos provisórios, sendo que ontem tivemos declarações do presidente da UNITA que dizia não concordar com os resultados. Mais uma vez, boa noite. É um prazer estar aqui de volta. Um abraço aos colegas de painel e também ao Alexandre Chivale, que está nessa conexão. Eu gostaria de dizer que a expressão demarcar, que foi utilizada, ela é apenas um eufemismo para o que realmente aconteceu, que foi um flagrante de violação dos artigos da Lei 43, da Lei 1212, de 13 de abril, o artigo 43, a Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento da CNE, nas alíneas E, F, G e H, e também, número 2, as alíneas A e B, e o número 3. Eles feriram algo que eles assumiram um compromisso com o Estado angolano e depois, inclusive, de terem assinado, foram 17 assinaturas, os resultados gerais provisórios, todos eles assinaram. Então, eles ferem esse acordo que eles assumiram, não é? E esse compromisso, na verdade, não é nem um acordo, é um compromisso, e passam agora a utilizar a palavra demarcar. Não é demarcação. Isso é traição à pátria angolana. O que aconteceu é uma traição, inclusive, ao povo angolano. Porque na medida em que eles assumem um compromisso de Estado e depois ignoram esse compromisso, eles não estão desrespeitando a CNE ou apenas o eleitor. Eles estão desrespeitando o Estado, porque o Estado é regido por leis. E eles estavam cientes dessas leis, espontaneamente, sem nenhuma pressão, assinaram as atas e agora, não sei por qual razão, pressão, suborno, irresponsabilidade, já foram com essa intenção, seja lá o que for, o que acontece daqui para frente é que com as atas assinadas, inclusive por eles, dos resultados gerais provisórios, esses dissidentes que querem agora fazer política, e esse não é um papel da CNE, eles sequer conseguem sustentar a própria palavra diante da sociedade angolana. Por quê? Porque se, sem nenhum tipo de pressão, eles assinaram e concordaram com tudo o que foi discutido no plenário e de surpresa agora aparecem com essa nota de imprensa, isso significa que se há aqui um crime, é exatamente esse recuo inexplicável. Por enquanto, é isso que eu tenho para falar. Muito obrigado, Wellington. Vou também partilhar este questionamento com o Alexandre Chival. Alexandre, ontem mesmo até perceber nas eleitorais, dizendo que estavam em nome da pátria, por isso assinaram, não pensando no seu partido, mas entretanto hoje a sua percepção apresentada ontem fica toda ela por terra. Bom, boa noite, Zé Carangula. Muito boa noite. Os meus cumprimentos aos professores Matias e Paquis, também ao Wellington. De facto, ontem
eu teria dito que, em função do que foi o comportamento dos comissários indicados pela UNITA, assinando a ata que pela CNE, era um sinal de que estamos paulatinamente a fortalecer as instituições, porque, apesar de serem comissários indicados pela UNITA, estavam ali, pelo menos, essa é a base do juramento que fizeram, para agir em nome do Estado. Agora, não consigo compreender, sendo certo que, pelas palavras do porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, estes comissários assinaram a ata que aprovou estes resultados. Falta perceber o que está por detrás dessa mudança de posicionamento. Confirmando-se, de facto, que eles assinaram e, havendo essa mudança de comportamento, devemos, obviamente, lamentar, devemos também condenar esse tipo de ato por parte destes comissários, porque, enfim, como disse muito bem o Wellington, estão a agir à margem daquilo que são os seus próprios deveres. Deverão eles explicar, antes de fazerem essa declaração, a razão por que assinaram esta ata, o que os levou a que mudassem de opinião. Mas isto, como disse, é a confirmarem-se as palavras de parte a parte, confirmar as primeiras palavras do porta-voz da CNE, de que eles teriam assinado estas atas, e eles que venham explicar, e venham efetivamente dizer se assinaram ou não, e se assinaram, como parece que sim, venham nos dizer porque é que a este voto fez sem explicação aparente. Porque, por aquilo que são os fundamentos que foram apresentados, era suposto que os mesmos fossem apresentados em sede de plenária da Comissão Nacional de Eleições. Portanto, aparecer na imprensa não me parece que seja a sede própria para poder apresentar esse tipo de mudança de posicionamento. Portanto, fica aqui por perceber a razão por que houve esta brusca mudança de posicionamento. Alexandre, já voltamos a falar, mas daqui a pouco, dando sequência, voltamos aqui ao contacto de Wellington. Temos agora aqui este dado de que os comissários nacionais eleitorais em 2017 também demarcaram-se de terem participado e concordado de uma decisão da CNE e, por sinal, são comissários eleitorais, ou eram comissários eleitorais nacionais de partidos da oposição. Aos políticos, Wellington, exige-se também alguma honestidade e ética. E são esses princípios que, em muitos casos, ajudam a que sejam eleitos ou não. É exatamente isso. Mas, olha, antes, os concorrentes, não é? Eles precisam formalizar alguma reclamação. Porque até aqui, o que temos de concreto como notícia é a certeza de que o ato jurídico de assinatura da ata por todos os membros do plenário já fez trânsito em julgado. É a única notícia que nós temos aqui. O que significa que o resultado não se altera. A vitória do MPLA está consumada. O presidente João Lourenço teve o seu mandato renovado por mais 5 anos. É isso que é a notícia. Se alguém desistiu, se em 2017 aconteceu, também não mudou o resultado. Pessoas estão sendo induzidas à exposição da própria vida, das próprias vidas. E esses espertos que estão aí mandando o povo protestar e etc., eles não formalizaram nenhum tipo de reclamação junto à CNE. São esses. Então, há aí má fé, não há outra coisa. Isso não é liderança. Isso não é liderança. Isso é propaganda e agitação. O nome disso é propaganda e agitação. De certa forma, eles já estão ferindo tudo que está previsto legalmente. Sabe por quê? Porque os resultados oficiais ainda não foram anunciados e eles não formalizaram nenhuma reclamação.
Aí fazem um jogo duplo diante do que está previsto na lei, eles não formalizam, mas diante da opinião pública induzem a agitação, ao caos, à desordem. Então são agitadores irresponsáveis, porque as vidas que poderão vir a ser perdidas não são as deles, como foi colocado aí pelo professor Matias, não é? O máximo que ele conseguiu sentar depois de votar foi num carro de luxo. Eu vi o vídeo. E ainda mandando fotografar boletins. Então, é usar o povo como bucha de canhão. É isso que está acontecendo, como foi colocado pelo outro colega do painel. E isso é irresponsabilidade. Angola não merecia esse nível baixo de candidato. Merecia um nível muito mais elevado. Perdeu na urna, perdeu o grande momento, talvez, e daí o desespero, e vamos falar sobre política. A UNITA perdeu a chance da vida. O NPLA, cheio de fragmentos, grandes problemas internos, ganhou, e agora tem 5 anos para se refazer. É esse o medo da UNITA, certamente. E é isso que a gente tem que debater. O medo da UNITA. Será que a UNITA vai ter o mesmo número de votos nas próximas eleições? Eu, particularmente, duvido. É isso. Wellington, passamos agora para o Alexandre. Alexandre, estamos diante de alegações que, de alguma maneira, estão aqui passar por cima da festa que foi a participação dos angolanos de forma ordeira no dia 24 no depósito do voto nas urnas, com essas declarações de políticos que de alguma maneira vão mudando a sua casaca de dia para dia. Bom, eu gostaria de recuperar palavras do professor Matias Pires, quando dizia que os comissários indicados pelos partidos da oposição têm sido viseiros em assinar atas e, mais tarde, rejeitar resultados. Eu acho que tem razão o professor Matias a dizer que isto não devia constituir sequer notícia. Não devia constituir sequer notícia se isso essa tem sido a prática. Agora, mais do que isso, creio que faltou algum traquejo aos jornalistas que tiveram a tratar esta matéria, porque era importante que questionassem a razão por que houve essa mudança de posicionamento. Isto é que é importante. Eu estava a ler o comunicado destes comissários, falam do modelo ata síntese, que não é consentâneo, com uma série de critérios que eles apresentam. Mais do que isso, diziam que alguns comissários de nível provincial não tinham sido permitidos trabalhar no processo de apuramento de votos, mas o problema é que se isso efetivamente aconteceu, devemos explicar porque é que em sede própria não fizeram a devida apresentação da reclamação. Isto é que devia ser notícia. A razão por que é que não fizeram esta reclamação em sede própria e assinaram a ata. Portanto, essa razão devia ser, obviamente notícia. Isto também me leva a refletir um pouco sobre o modelo de comissão eleitoral que nós temos. E eu estou aqui a falar do exemplo de Angola e também de Moçambique. Infelizmente, nós achamos que tornar um órgão apartidário é bipartidarizá-lo ou partidarizá-lo. Então, nós queremos que esses órgãos sejam independentes, sejam apartidários, partidarizando-os. Ou seja, este modelo de indicação por via dos partidos políticos, para mim, é o princípio dos conflitos eleitorais. Porque, infelizmente, como eu dizia ontem, a expectativa é que as pessoas, uma vez indicadas, independentemente da proveniência, estejam lá para representar interesses do Estado, estejam lá para fazer valer o juramento que fizeram no ato do seu empossamento, que é respeitar a lei, a Constituição, obviamente as regras que o próprio Estado angolano há de determinar. Por isso é que eu defendo, e já venho defendendo há algum tempo, que nestes órgãos era importante
pelo menos, o problema é que depois, enfim, vão dizer se estes são ou não independentes, mas a minha sugestão vai no sentido de nós indicarmos juízes como membros da Comissão Eleitoral. Ou então que criemos um tribunal eleitoral. Podemos substituir a Comissão Eleitoral, criamos um órgão formado por juízes, com um mandato, vamos lá, de 7 anos, que não pode ser interrompido, sendo eles, os juízes também, inamovíveis. Eu creio que isto, de certo modo, poderia enfim, garantir alguma estabilidade e, quem sabe, fortalecendo essa instituição, dar alguma credibilidade ao processo eleitoral. Porque o grande problema que nós temos, e eu estou a falar de novo, Moçambique e Angola, é que cada um dos comissários, infelizmente, receia que a entidade que o indicou para aquele órgão provavelmente não renove confiança em função do comportamento. Por isso é que ontem dizíamos que, por exemplo, o presidente da UNITA apareceu a dizer que não concordava com os resultados eleitorais. Entretanto, os comissários indicados pela UNITA assinaram a ata que validava os resultados provisórios. Não estou a dizer que seja isso, mas também sabemos que existe esse tipo de pressões. Os partidos políticos, não é só a UNITA, qualquer um dos partidos políticos, membro para um órgão eleitoral, tem, assim, infelizmente. Por isso é que usamos esta expressão de despartidarizar partidarizando. Para mim é um absoluto contrassenso, mas mais do que isso, é foco de conflitos eleitorais, como aliás estamos a ver neste momento. Agora, aos contendores políticos, obviamente que se exige um comportamento que não propicie situações de desordem, situações de instabilidade, obviamente porque no fim de contas, qualquer um dos partidos, se entra para um processo eleitoral, pelo menos aquilo que apresenta do ponto de vista do seu manifesto eleitoral, é criar melhores condições para o povo desse determinado país. Agora, se da sua atuação resultar em prejuízo para o povo, aí obviamente temos que repensar. Mas de uma coisa tenho certeza, é que o atual modelo de indicação de comissários para a Comissão Eleitoral está longe de poder trazer estabilidade, está longe de poder trazer credibilidade aos processos, porque infelizmente as pessoas tendencialmente vão inclinadas para defender quem os nomeou e muitas das vezes na expectativa de renovarem a confiança. Portanto, demos este modelo de indicação que, enfim, os membros tenham um tal mandato de 7 anos que não pode ser interrompido e, fim desse mandato, entram outras pessoas, porque quando eu tenho a expectativa de que posso renovar, provavelmente me comporto aquém daquilo que as minhas próprias responsabilidades legais recomendam. Alexandre, um questionamento em função da sugestão que dá. Olhando para o histórico, recorrentes desconfianças e também acusações de fraude, acha que se avançasse para esta proposta que há pouco fez referência à inclusão de entidades eclesiásticas e de juízes, poderia mudar a forma de certos políticos olharem para resultados eleitorais? Bom, eu tenho sérias dúvidas em relação a entidades eclesiásticas. Tenho o exemplo de Moçambique, que de há uns tempos a esta parte, os presidentes das comissões, da Comissão Nacional de Eleições, têm sido líderes eclesiásticos. No último mandato era um sheik muçulmano e agora temos um bispo da igreja anglicana. Mas o simples facto de, sendo presidentes, líderes eclesiásticos, não tem de maneira alguma reduzido este espectro de desconfiança. Para mim, a desconfiança existe a partir da altura em que temos uma partidarização. E o outro problema que existe é o da proporcionalidade, ou seja, quem tem mais membros na Assembleia Nacional, obviamente, que indica mais membros para a Comissão Eleitoral. Este é um modelo que, para mim, está longe de poder garantir a credibilidade e garantir a estabilidade. Eu defendo com suficiente musculatura que devem ser juízes. Pelo menos presume-se que os juízes
são sóbrios. Aliás, há uma expressão britânica que costuma-se dizer quando se quer chamar alguém à sobriedade, que é sober as a judge, que significa que o critério de sobriedade numa sociedade é o do juiz, que em última análise age de acordo com a sua consciência e age de acordo também com a lei. Eu creio que se incluirmos juízes num órgão de gestão eleitoral com um mandato de, por exemplo, 7 anos, portanto, que tem que ir para além até do ciclo eleitoral e que não é renovável, creio que isso vai atenuar. As pessoas estarão ali para cumprir o seu papel. Até porque, no fim de contas, quer partidos da oposição, quer membros do partido da oposição, quer os do partido do poder, todos eles recorrem a um juiz. Quando tem um problema, vão aos tribunais, todos eles. Não me parece que depois de uma demanda, sobretudo, quero aqui dar o exemplo de uma demanda de foro civil, venham estas desconfianças de interferências políticas, não me parece. Agora, é óbvio que, provavelmente, as reclamações continuem, mas o nível me parece que possa diminuir. Repetindo, a entidades eclesiásticas têm muitas reservas, mas relativamente aos juízes, isso sim, eu acho que pode de maneira profunda reduzir este nível de desconfiança. Porque pelo menos consideramos que o juiz é o sóbrio. Ok. Está. Alexandre, voltamos a falar mais daqui a pouco. Eu vou aqui voltar a conversa com o Wellington, ainda aproveitando esta deixa do comandante-geral, que a polícia está aqui a fazer promessas de uso da força que tem e se calhar a precipitar-se e também a inflamar uma situação que praticamente não é necessário. Mas, segundo o comandante-geral da polícia, aí está apenas a missão que este órgão tem. Olha, quem critica uma ação preventiva da polícia é porque foi atingida ou atingido, não é? Na sua essência, na raiz do problema. Sabe por quê? Estão falando alguma coisa, como você falou, de que a polícia estaria demonstrando algum tipo de ameaça? Porque é um aviso direto. Quem sair da lei e da ordem deixa de ser um caso de política para ser um caso de polícia. E o comandante está mais do que certo ao fazer esse apelo. Não vá à rua para praticar um crime, porque para isso existe uma polícia para repor a ordem. Ele só falou isso. A síntese do que ele falou é isso. Temos que respeitar o trabalho da polícia, que é preventivo nesse caso. E olha que ele pediu aos jornalistas, ele pediu aos cidadãos a compreensão. Porque, diante de tudo que nós aqui nesse painel temos falado nos últimos 2 dias, há fartas provas de que toda essa não notícia, como colocou muito bem o professor Matias Pires, em torno de uma contestação que sequer foi formulada diante da CNE. Serve apenas para agitação da sociedade. É uma espécie de tentativa de manter a campanha política viva por mais 5 anos. É uma tentativa de dizer ao povo que o povo foi enganado e se colocar como vítima de uma injustiça. A única injustiça que eu vejo aqui é a injustiça de manchar o nome de Angola em nome de um egoísmo, em nome de uma pobreza de espírito, que está evidente. Tudo que falamos aqui está amparado nas leis, nos artigos, nos acordos, nos ritos, e todos que saíram disso são fora da lei, e por isso existe polícia. Agora eu queria também resgatar aqui uma importante citação do professor Matias Pires, e quero adicionar também um pouco a minha visão sobre o que ele falou, entre causas e consequências de algo que foi levantado ontem como uma solução para um falso impasse
que tentam criar. Quando o candidato derrotado da UNITA, Adalberto Costa Júnior, fala sobre criar uma comissão internacional que possa avaliar os resultados, ele faz uma confissão de que está completamente desprovido de qualquer sentido de Estado. Porque isso é um vilipêndio à soberania angolana. E se algo que até o descredencia a pleitear o cargo à presidência da República é evidenciado dessa forma por ele mesmo, nós não podemos aqui, numa antena de televisão pública, que nesse caso agora é até satélite, né? Diversos países assistem, ocupar o tempo por um ato irresponsável como esse. Poderíamos hoje estar falando sobre a grandeza de Angola, os novos desafios perante o cenário internacional, as novas possibilidades que estão surgindo em decorrência dessa tensão na Ucrânia. Tudo isso deveria ser tema desse debate de hoje, porque essas pessoas que estão sendo enganadas sobre emprego, sobre isso e sobre aquilo, porque o mundo, o contexto mundial é de desemprego, de inflação e de uma série de outros problemas, essas pessoas deveriam estar debatendo como resolver o problema e não como ferir a lei e promover baderna. Mas o debate político parece não ser o ideal para aqueles que nas urnas já foram derrotados e não irão conseguir alterar os resultados que certamente serão anunciados. Alexandre, estamos aqui a analisar esta prontidão da Polícia Nacional de Angola, que em várias circunstâncias sempre se bateu para garantir a segurança dos cidadãos e agora, tendo em vista algumas alegações e iniciativas, sobretudo nas redes sociais, de cidadãos que pretendem promover algumas ações de manifestações, a polícia está aí a dizer que está atenta e vai reprimir com tudo que tem à sua disposição para evitar que dessas ações venha uma instabilidade. Bom, eu tenho uma máxima, e ainda esta semana usei, que diz que a única alternativa à paz é a própria paz. Não temos outra, é absoluto. E dizia muito bem o Dr. Paquis que o papel de quem comenta em televisão tem que ser, obviamente, um papel de quem semeia concórdia, quem cria condições para que o país viva em paz e os angolanos possam abraçar-se por uma causa comum. Digo isto porque olhando para o número dos eleitores ou das pessoas que hoje andam nas redes sociais, a maior parte delas, obviamente, que nasceu depois de 2002, não sabe o que é guerra, nunca sequer imaginou-se numa situação de ser alvo de uma bala disparada por qualquer um dos contendores. E, portanto, é importante e me parece fundamental que qualquer discurso que é feito em televisão tem que ser exatamente para semear estes frutos da paz. Portanto, aqui a nossa responsabilidade não pode ser a de atiçarmos cada vez mais estes ânimos, antes, pelo contrário, tem que ser no sentido de que as pessoas se abracem e procurem juntos o bem-estar dos angolanos. Obviamente que é papel das forças de defesa e segurança, e em particular da Polícia Nacional, estar em prontidão combativa para qualquer eventualidade que represente perturbação da ordem, segurança e tranquilidade pública. E aí, nesse aspecto, me parece que o comandante da Polícia Nacional esteve bem, porque é importante não só aparecer no momento em que os problemas estão a acontecer de forma repressiva e tomar medidas, e muitas das vezes isto, por causa dos ânimos, pode levar a descontrole e, de facto, termos situações de perda de vidas humanas, destruição de bens socioeconómicos. Portanto, creio que agir na defensiva, ou seja, de forma
preventiva, também faz parte das atribuições das Forças de Defesa e Segurança, e no caso particular da Polícia Nacional. Portanto, se o comandante da Polícia Nacional aparecesse com outro discurso, isso é que seria notícia. Portanto, isso é que seria facto para nós nos admirarmos. Esteve bem o comandante da Polícia Nacional, deve continuar assim, e todo o ato deve ser praticado visando, portanto, garantir esta paz e concórdia. Como disse, aos angolanos não resta outra alternativa à paz, senão a própria paz. E me parece que ninguém tem interesse, nem deve ter interesse, em voltar à situação anterior a 2002, porque os ganhos da paz são visíveis. Não é? Hoje é possível circular de Cabinda ao Cunene, de Mar ao Leste, sem ser molestado ou sem ter, portanto, ameaças à sua integridade física. E, portanto, temos um desenvolvimento assinalável a nível das infraestruturas, temos a expansão, por exemplo, do ensino superior, temos a agricultura a florescer. Portanto, todos esses aspectos representam ganhos da paz que ninguém quer a qualquer preço dispensar. Portanto, a atuação do comandante da Polícia Nacional está conforme os seus ditames, está conforme os comandos que, obviamente, recebe do comandante em chefe. Esperar outra coisa seria, de facto, seria estranho. Aqui o Alexandre, a partir de Maputo. Vou despedir-me dos dois, Alexandre e Wellington, que vão participando nos nossos debates, nessas análises que vamos fazendo logo a seguir a votação na quarta-feira. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e também contribuições. Um grande abraço a todos, boa noite e um bom fim de semana. Obrigado, TPA, e aos seus telespectadores. Até a próxima. Estamos juntos.